Olá, meus caros alunos, distintas alunas. Eu sou o professor Cantucho João Setúbal e estou aqui para tratar com vocês, conversar, dialogar com vocês um pouco sobre a regra 5, o árbitro. Vocês já viram a regra 1 com o campo de jogo, a regra 2, a bola, a regra 3, que é o número de jogadores, e a regra 4, o equipamento de jogadores. E hoje vamos falar de uma regra não menos importante, que é a regra 5, o árbitro de futebol. Então, vamos ao primeiro slide desta apresentação da regra 5, que fala notadamente sobre as decisões do árbitro de futebol. O que impera nas suas decisões, a importância dela para o controle do jogo, para o andamento da partida. Então ele deve tomar as decisões de acordo com o quê? Com o que determina a regra do futebol, pautado na carta magna do futebol, que é o livro de regras. Estas decisões do árbitro e dos demais oficiais de arbitragem devem ser o quê? Respeitadas a todo momento, quer seja por atletas, por jogadores, quer seja por demais oficiais das equipes, para que a partida dê o segmento normal. Não pode haver. O árbitro não pode deixar de ser respeitado das suas decisões, que são soberanas no campo do jogo. O árbitro não pode. Essas decisões do árbitro e dos demais oficiais, então, repetindo, terão que fazer cumprir, serem respeitadas na sua totalidade. O árbitro não pode alterar uma decisão de reinício de jogo. Então, se o árbitro reiniciou o jogo e depois recebeu informação do quarto árbitro, do assistente ou de um outro oficial da arbitragem, o jogo paralisou, ele deu tiro de meta, e no momento seguinte o jogo foi reiniciado, o goleiro bateu o tiro de meta, a bola entrou em jogo, e aí ele recebeu a comunicação do assistente de que foi pênalti na jogada anterior. Ele não pode paralisar o jogo e vir, não foi penal, não foi tiro de meta, foi tiro penal e vir cair marcado. Isso não pode. Se o jogo foi reiniciado. Então, essas atitudes deverão ser tomadas, essas informações terão que ser repassadas por outro integrante da arbitragem, ou até mesmo, ele interpreta, isso foi pênalti, vou voltar para marcar o pênalti. Não, se o jogo não foi reiniciado, ele pode voltar atrás de suas decisões, quer por interpretação dele, ou com o auxílio de algum outro integrante da equipe de arbitragem. Essas decisões poderão ser alteradas apenas depois do reinício da partida, apenas para questões disciplinares, para emitir um cartão amarelo, exibir esse cartão, ou até mesmo um cartão vermelho. Isso poderá fazer depois do jogo ser reiniciado. Uma cotovelada, um jogo brusco grave, não percebido por ele no desenvolvimento da partida, paralisou o jogo, deu falta, o jogo reiniciou rapidamente e não percebeu. Depois o assistente ergueu a bandeira, chamou a atenção do árbitro, e veio ao seu encontro e disse: naquele lance anterior, o jogador número 8 desferiu uma violenta cotovelada, uma conduta violenta contra o seu adversário fora do lance de disputa de bola. Mesmo que o jogo já tenha sido reiniciado, lhe é facultado o direito ou o dever de ir lá e sancionar esta agressão com o cartão vermelho. Ok? Mas isso, suscitando alguma dúvida, a gente no webinário poderá esclarecer alguma dúvida que ficar aqui nesse momento que não foi bem claro. Mas é dessa forma. Reiniciou o jogo, você não pode voltar atrás para decisões técnicas, apenas disciplinares. Inclusive durante o tempo de uma prorrogação, no intervalo da partida e depois que ele tenha terminado o jogo de forma definitiva. Seguimos. Então, fará cumprir o que determina a regra do jogo, pautado, fundamentado no livro de regra de futebol. Controlará o jogo
em colaboração com os demais oficiais de arbitragem. Quem são os demais oficiais? Os assistentes, o quarto árbitro, se houver um árbitro assistente adicional, isso também poderá ser consultado. Tá? Na questão do VAR, tá? Que é um membro da equipe de arbitragem, mas fora dos limites do campo, isso vocês terão um capítulo atrás, a parte que será tratada oportunamente. Atuará como cronometrista. Então, como cronometrista, você precisa ter o quê? Um relógio? Não. 2 relógios. Tá? Notadamente um em cada pulso. E você vai para poder conferir e informar para oportunamente, no momento devido, você fazer o seu relatório, o preenchimento da súmula, indicando o quê? Em que tempo, em que momento você exibiu o cartão amarelo, qual foi o momento em que você expulsou o jogador, quais foram os motivos que levaram a esta advertência, né? Se foi por conduta antidesportiva, se foi por jogada temerária, ou se foi por motivo tático, né? E isso tudo vocês vão ver depois na regra 12, né? Faltas em correções, de que forma isso aconteceu, né? Se foi um doxo, que aí é motivo para expulsão, que aclara a oportunidade de gol. Então, aqui nós estamos vendo o quê? De que forma que ele vai anotar o tempo da partida, o tempo do jogo em que houve essa advertência e quais foram os motivos decorrentes desta paralisação, que ele teve que tomar sanções disciplinares com o cartão amarelo ou com a exibição da expulsão, que é com o cartão vermelho. Tá? E para isso ele precisa o quê? Tomar nota. Ele precisa ter, vai anotar no próprio cartão, vai ter um lápis, faça isso. Quer ter um caderninho à parte para fazer as anotações? Sim. Mas todos os oficiais da equipe, integrantes daquele jogo, devem fazer as mesmas anotações para que depois, ao final da partida, no vestiário, possam lá fazer de forma mais fidedigna o relatório, o preenchimento da súmula da partida. Porque tão importante quanto você saber apitar, saber interpretar as regras do jogo, importante também é você saber fazer o relatório, as circunstâncias que ocorreram ali. Quais foram os incidentes que ocorreram no decorrer da partida, durante, no intervalo ou ao final dela. Ao final deu um tumulto generalizado, teve invasão de torcedores, você precisa identificar se esses torcedores foram o quê? Da equipe mandante, da equipe visitante, quem for que deu início a isso, tinha policiamento suficiente, quem era o comandante do policiamento, quais foram as atitudes que foram tomadas por eles, tudo isso você vai precisar relatar. Então é importante, antes mesmo do início da partida, você tomar conhecimento e informação de qual é o comandante daquele policiamento, quantos elementos da polícia ou da segurança estão lá para dar proteção a você, para dar proteção para aquela partida, tá? De que forma que ela ocorra da forma mais ordeira possível. Tá? Então todas essas medidas disciplinares que você tomar, você terá que relatar. Tá? Em qualquer momento, em um momento em que isso ocorreu, né? Se foi no início, no meio ou no final da partida. O árbitro também tem o poder e o dever de supervisionar o local e o reinício da partida. Então, tudo isso compreende os poderes, dentro do campo, os poderes do árbitro. Outro item importantíssimo também que o árbitro deve observar é a questão da vantagem, que poderá ser feita com a indicação de uma ou de ambas as mãos, quando assim for permitido. Então, e ele tem esse tempo, depois de ocorrer a falta, alguns segundos, para que caso a vantagem não se concretize, ele retorne e marque o local onde houve esta infração. Mas sempre é bom observar que a vantagem também é uma das qualidades e uma das ações que o árbitro oferece para o jogo, importantíssima. Entre as medidas disciplinares, ele deverá então punir a infração mais grave quando ocorrerem
mais de uma infração ao mesmo tempo. E quais são os critérios que ele deve adotar quando há essas duas infrações ocorrendo de forma simultânea? Então, esta sanção deverá obedecer o reinício do jogo, tá? A gravidade do contato físico e impacto tático. Então, vai começar como? Com um tiro livre direto, uma falta ou um tiro penal. Então, o tiro penal deverá prevalecer. Outro item, né, é sobre a gravidade do contato físico. Um jogador, ele cometeu uma infração de forma temerária e o outro utilizou de jogo brusco grave, que é uma ação passível de cartão vermelho, de expulsão. Então, esta equipe, pela gravidade da falta praticada, ela deve ser também penalizada nessa situação. E o impacto tático. Um jogador cometeu esta falta e ela foi observada como sendo um ataque promissor. A outra impediu uma clara oportunidade de gol. Então a punição vai ser por ele impedir esta clara oportunidade, porque tinha aí uma possibilidade iminente de um gol ser marcado. Tomará medidas disciplinares contra o jogador que cometeu infração passível com um cartão amarelo ou com um cartão vermelho. Então isso, um jogador não pode continuar, o árbitro não pode permitir que este jogador continue em campo se ele cometeu uma conduta violenta, que é uma prática sem a disputa de bola ou um jogo brusco grave. Tudo isso também você vai ver lá dentro da regra 12, que vai deixar bastante claro e fazer essa distinção entre jogo brusco grave, que é com a disputa de bola, e conduta violenta sem a disputa de bola. Também tem autoridade para aplicar a sanção disciplinar desde o momento em que entra no campo de jogo para fazer a inspeção prévia do gramado, né, com o árbitro chega com 2 horas de antecedência, 1 hora de antecedência no jogo, e ele lá, no momento em que está se dirigindo ao estádio, um jogador, um dirigente, lhe ofende. Então ele ainda não tem poder para exibição do cartão. Entretanto, ele poderá, através do relatório, que ele vai ter que explicar depois, que terá que fazer com que esse jogador impedido de continuar, de participar daquela partida. Tá? Ele também tem, através do seu poder discricionário, fazer essa observação, esse impedimento de um jogador, de um dirigente, de participar daquela partida. Não esquecendo que tudo isso terá que ser minuciosamente relatado na súmula da partida. Até que saia do campo de jogo. Então, se ele entra naquele momento em que o árbitro entra com 10 minutos antes do início da partida, para já fazer, ele já tem ali os poderes para a exibição do cartão, com aqueles 10 minutos de antecedência. Aquele tempo que ele foi antes, o árbitro ainda não está preparado, que ele chega, faz aquela vistoria prévia de 1 hora antes, e aí ele não tem poder para a exibição do cartão. Mas a partir do momento que ele entra com aqueles 10 minutos de antecedência para o início da partida, ali sim, ele já tem outorga de poder exibir os cartões amarelos ou vermelhos antes da partida. Ele já está revestido de todos os seus poderes. Tomará medida contra oficiais de equipe que não tenham conduta adequada, podendo adverti-los verbalmente. Depois, é sequencial, né? Se tem alguém dentro da área técnica que não está se comportando legalmente, faça a advertência verbal, dependendo de cada situação. Em seguida, o cartão amarelo e, por último, a expulsão através da exibição do cartão vermelho. Bem como, né, se ele está para jogadores que estão dentro do campo ou para substitutos e outros oficiais da equipe que sejam integrantes das respectivas áreas técnicas.
Deixará o jogo prosseguir até que a bola saia de jogo se o jogador estiver levemente lesionado. Não há necessidade de você interromper de imediato a partida se você perceber que este jogador tem uma lesão mais leve, então o jogo deverá prosseguir e na primeira paralisação autorizar a remoção desse jogador para fora do campo ou a entrada do departamento médico de sua equipe. Paralisará o jogo se um jogador estiver seriamente lesionado. Veja a diferença. Levemente lesionado, o jogo prossegue. Seriamente lesionado, interrupção imediata. Para quê? E chama de imediato o departamento médico da equipe, o médico, o massagista, que estiver ali disponível para atender. Dependendo da lesão, se uma equipe não tem um médico, deverá solicitar da outra equipe que o médico venha para prestar o devido auxílio. A ambulância, dependendo da gravidade, já pede, já autoriza que a ambulância se aproxime, entre dentro do campo para que possa ele ser removido para um hospital, para um outro local, onde possa dar a devida assistência médica necessária para evitar uma contusão mais grave. Quais são em que situações, né, o jogador poderá permanecer dentro do campo, né? Quais são as exceções que sejam permitidos o jogador a permanecer dentro do campo? Primeiro, o goleiro, que tem a prerrogativa de ser assistido dentro do campo. O goleiro e outro jogador de outra posição. Então, também é permitido que os dois sejam atendidos, né? Desde que rapidamente o goleiro foi atendido e o jogo tem condições de ser reiniciado e outro jogador ainda não, aí sim o árbitro tem essa prerrogativa de pedir que ele seja removido, mas enquanto houver o atendimento dos dois jogadores, ou o outro jogador de linha poderá ser atendido e a partida ter a sua sequência normal. Jogadores de uma mesma equipe se chocam. Dois jogadores ao entrave e há necessidade de um atendimento médico. Então esses dois jogadores podem ser atendidos e continuarem dentro do campo. Outra situação, jogador que se lesionar em resultado de uma falta com contato físico pela qual o adversário seja advertido com cartão amarelo ou com cartão vermelho. Que é a situação que o jogador se lesiona e o resultado desta ação praticada contra esse jogador que precisa ser atendido, um jogador é advertido ou expulso. Então, este jogador lesionado poderá ser atendido dentro do campo até que e não há necessidade de ele ser removido depois desse atendimento, porque o jogador ou feriu e foi advertido ou foi expulso. Outra situação, se for marcado um tiro penal e este jogador dessa equipe seja o cobrador desse tiro penal. Esta é uma outra prerrogativa também dele permanecer dentro do campo. Ser atendido, o centroavante, no momento em que recebeu a falta que originou o tiro penal, ele teve que ser atendido pelo médico da sua equipe. Então, ele pode ser atendido desde que ele seja o batedor desta falta, tá? Desse tiro penal. Se não for, aí sim poderá ser atendido, mas terá que deixar o campo de jogo. Agora, se for ele que for bater o tiro penal, ele poderá permanecer no campo de jogo. Determinará que qualquer jogador que esteja sangrando deixe o campo de jogo. Então, o jogador lesionado sangrou, deverá deixar o campo de jogo. Tá? Então, e seu retorno deverá ser supervisionado pelo quarto árbitro, pelo assistente que estiver mais próximo e verificar se o sangramento já foi interrompido através do atendimento que foi oferecido a ele. Tá? Então, mas o retorno dele ao campo só é permitido com autorização do árbitro. O assistente, o quarto árbitro, poderão verificar se o sangramento
foi interrompido. Ok, informa ao árbitro que ele está apto a retornar. Agora, o assistente ou o quarto árbitro não tem autoridade de autorizar este jogador para retornar ao campo de jogo. Prerrogativa esta que compete somente ao árbitro do jogo. Advertir com cartão amarelo ou expulsar o jogador lesionado que não tenha que sair do campo de jogo. Deve exibir o respectivo cartão antes que ele deixe o gramado. Que situações é essa? Ele cometeu uma falta e nesta falta passível de ser expulso ou advertido, mas também se lesionou ou simulou essa lesão, quer ser atendido e vai sair de campo na maca. Neste caso, mesmo na maca, o árbitro irá exibir para ele o respectivo cartão, ou vermelho ou o amarelo, mesmo estando na maca ou mesmo estando deitado, ok? Tá? E as situações de reinício com a bola ao chão. Tá? Sempre que for paralisado o jogo por conta de uma lesão do jogador, o reinício irá ocorrer com bola ao chão no local onde a bola se encontrava no momento da paralisação. Aí temos o vídeo, mostra este fato do jogador ser lesionado e as informações que completam o que eu estou acabando de falar. Questões de interferência externa. Como deve ocorrer? Deve parar, interromper temporariamente ou encerrar o jogo de forma definitiva por qualquer infrações às regras do jogo ou por interferência externa. Assim, por exemplo, uma interferência externa. Houve uma intempérie e o gramado não apresenta condições. Outra situação, se o jogo é no período noturno e a falta de energia elétrica. Então esse é outro fato também que pode acarretar a suspensão de forma temporária ou definitiva. Tá? Se você espera no mínimo 30 minutos, sempre indo ao encontro ao que está escrito no regulamento da competição. Iluminação artificial foi insuficiente, no caso do jogo noturno. Um oficial da arbitragem, um jogador ou um oficial da equipe for atingido com um objeto por um espectador. Tá? Então, dependendo da gravidade, dependendo do que for conversado com o chefe de policiamento, se o jogo não apresentar mais segurança para que se dê continuidade à partida, ele deverá ser encerrado definitivamente. Um espectador que soprar um apito que interfira no jogo, interromper o jogo, recomeçado então com bola no chão. Vamos supor que lá da arquibancada foi um torcedor soprou o apito, que não é o do árbitro. Tá? Então, e um jogador, achando que era o apito do árbitro, pega essa bola com a mão. For, no caso dentro da área, você vai marcar tiro penal? Não, porque não foi seu. O apito não foi do árbitro, foi da arquibancada que trouxe, levou a interpretação equivocada do jogador. Então, nesse caso, o jogo vai ser reiniciado através de uma bola ao chão. E vocês, se ainda não sabem, mas vão ficar sabendo que o reinício do jogo, nessa situação, se vai dar para o goleiro, onde a paralisação ocorreu, se for dentro da área, beneficiando aquela equipe. Se for fora dela, aí tem foi para aquela equipe que tocou a bola por último. Se uma segunda bola, um outro objeto, um animal, entrar no campo de jogo, qual é o procedimento adequado que o árbitro deverá tomar nessas situações? Paralisar o jogo e recomeçar com bola no chão, mas apenas se o objeto ou animal interferir no jogo, a menos que a bola esteja entrando em uma das metas. Tá? Explicando melhor. Se entra lá um animal, um cachorro no campo do jogo, a bola vai entrando, bate neste animal, e mesmo assim ela entra, o árbitro poderá determinar o gol, entretanto,
se um jogador defensor não tiver condições de tocar essa bola. Vamos supor, né, que este jogador passa, bate neste animal, mas e entra no outro campo. E aqui, atrás desse cachorro, tinha um defensor com possibilidade de jogar ou defendendo a meta e impedir que essa bola entrasse. Então, nesse caso, será paralisado e dá o seu reinício com bola ao chão. Entretanto, se não tiver nenhum jogador defensor com possibilidade de tocar esta bola, e mesmo assim bate neste animal e entra, o gol deverá ser configurado. Esse animal também poderá estar lá como uma outra bola que não é do jogo, for alçado ao campo, adentrado ao campo, um torcedor, ou mesmo um gandula, que seja, tá? Se entrar em campo com objetivo, mas não tocou a bola, esse jogo deverá ser dar continuidade e interrompido no momento em que a bola sair de jogo, ou no momento em que o árbitro interferir, que a bola estiver a jogada numa zona neutra, e aí poder prestar o devido com a paralisação, fazer com que retire essa bola, ou o animal, ou até mesmo o torcedor que entrar no campo de jogo. Essa paralisação poderá ocorrer desde que haja interferência direta na partida. Ou, se houver condições de ela ter prosseguimento, e o árbitro tem esta autoridade para poder dar sequência ou paralisar o jogo, desde que haja a devida ou a indevida interferência por parte deste agente externo. Permitir que o jogo prossiga se não tiver havido nenhuma interferência no jogo. Isto eu já abordei para vocês. O vídeo aí, né, torna mais claro esta minha fala. Outro tipo de infrações e sanções: o jogo não deve necessariamente ser interrompido e o jogador infrator, em que situações? Em que, se ser instruído pelo árbitro a deixar o campo de jogo para corrigir um de seu equipamento. Como, por exemplo, perdeu uma caneleira, perdeu uma chuteira, né? E aí vai precisar, no momento, ele recompor o seu uniforme. Então, deixará o campo de jogo, se não puder fazer de forma rápida dentro. Deixar o campo de jogo na primeira interrupção da partida, né? Se ele perdeu a chuteira, mas em ação continuada, ele continuar de posse da bola, e se porventura, inclusive, chutar e fazer o gol, este gol deverá ser confirmado. Tá? Ele não pode, ele poderá dar alguns toques na bola para dar sequência à partida. Tá? Outra situação, né? O jogador deixar o campo do jogo para corrigir o seu equipamento, né? No final ter checado o seu equipamento por um oficial de arbitragem. Então, para ele retornar, alguém deverá certificar-se que ele já se recompôs desse equipamento que tinha perdido, né? E sempre, para ele retornar ao campo de jogo, ele deverá receber autorização do árbitro para assim o fazer. O jogador, né? Se esse jogador, não estando autorizado, regressar ao campo de jogo sem a permissão do árbitro, deverá ser advertido com um cartão amarelo. E se o jogo for interrompido pelo árbitro, o que fará? Né? Se houver interferência, né? Ou seja, tocar a bola ou fizer uma falta em seu adversário, o jogo será paralisado e iniciado com um tiro livre direto ou tiro penal, se essa infração, se esse toque na bola ou no adversário ocorrer dentro da área penal. A interferência com tiro livre direto no local onde houve a interferência, conforme já falei. E se por acaso ele retornar ao campo, mas não interferir no jogo, não interferir no adversário, aí sim será marcado um tiro livre direto com a respectiva sanção disciplinar. E aonde, no local, essa paralisação do árbitro no local onde a bola se encontrava no momento da paralisação.
Temos aí a situação de árbitro de vídeo, né, o VAR, né, que todo mundo achava que vinha para resolver todos os problemas, né. Isso não ajuda, sim, e muito. Há uma resistência por parte de alguns, mas o VAR veio para ficar. O que ele precisa é ser aperfeiçoado, e isso vem sendo ao longo dessa utilização dessa ferramenta importante para decidir o quê? Esses lances aí, de pênalti, não pênalti, né? De cartão vermelho direto, não o segundo amarelo, né? E a confusão de identidade, o que era? Que a situação que o cartão amarelo ou vermelho era para ser exibido para o número 8 e foi exibido para o número 5. Então, nessa situação, o árbitro, assistente de vídeo, o VAR, deverá intervir e chamar o árbitro para fazer a revisão e, consequentemente, a alteração da identificação desse jogador advertido ou expulso. Mas isso, com relação ao VAR, você terá uma aula exclusiva para falar exatamente sobre isso, tá? Para torná-lo mais claro sobre essa ferramenta. Sobre o equipamento, né, do árbitro, né? Então, aqui está o apito ou os apitos, né? Um árbitro sempre deverá ter 2 apitos. Ele pode perder, ele pode estragar, ele pode, em determinado momento, uma bola se chocar e estragar o seu principal equipamento do jogo, né? Então, o relógio, né? Sempre também 2, né? E para que poderá momentaneamente parar por falta de bateria, por falta de pilha, né? Então tem todas essas situações que o árbitro então, tem que estar prevenido com os 2 relógios também. Os cartões, né? O amarelo e o vermelho, né? Deverá ter, não só ele, como também os demais assistentes, né? Um bloco de nota para a respectiva anotação, que poderá ser inclusive no próprio cartão, né? Ou utilizar um outro material, um outro bloco para que ele possa fazer as respectivas anotações. Que anotações são essas? Em que momento eu apliquei o cartão amarelo? A quantos minutos de jogo do primeiro ou do segundo tempo? Outra situação, que tipo de advertência foi essa? Se eu expulsei, foi por que tipo de expulsão? Se foi por bruxo grave, foi por reclamação, foi por conduta violenta. Então tudo isso, ao término da partida, você deverá ter isso muito claro para você fazer o respectivo relatório sobre aquela advertência ou aquela expulsão. Além do equipamento de comunicação, né? O rádio, né? Temos também a bandeira eletrônica, que facilita também a comunicação, né? Bipando no momento adequado. E outro sistema eletrônico de desempenho e monitoramento, né? O GPS, que inclusive nós estamos utilizando em alguns jogos, né? Toda a rodada do nosso campeonato, houveram avaliação, né, do árbitro e dos assistentes a respeito do seu desempenho, a sua velocidade máxima que atingiu, o quantos tiros deu, acelerações, desacelerações, muito bem desenvolvido aqui pelo um convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o uso de joias, né, aliança, anéis, brinco, piercing, assim como o jogador está impedido pelo árbitro de portar esse tipo de equipamento, o árbitro também está impedido. Então, aliança, deixa em casa, não esqueçam, né? Diante da partida, guardar, tirar e deixar lá na sua bolsa, na sua mochila, por conta de que ele está impedido também de portar este tipo de equipamento, né? Então, o relógio, outra situação também, que equipamento que o árbitro tem que ter, a moeda para fazer lá o sorteio, embora não conste aqui, mas ele também deverá estar de posse, né, da moeda para fazer o sorteio para o início. Também, caso depois, para a cobrança dos tiros livres, a marca penal para decidir
o vencedor, então ele vai fazer 2 sorteios, tá? Né, no momento para saber aonde, em que trave irá ocorrer as cobranças, em que metas irão ocorrer, em que meta irá ocorrer as cobranças, né? E o outro sorteio que é para definir se o ganhador ele prefere bater o primeiro tiro penal ou oferecer, ou se prefere defender a sua equipe, defender a cobrança do seu adversário. Então, temos também os sinais do árbitro, né, que são 10, né? Aqui estão, né, o tiro livre indireto, o tiro penal, o tiro livre indireto, que é onde o árbitro ergue um de seus braços indicando a cobrança deverá ser em 2 lances, e quando for cobranças próximas às áreas penais, ele deverá ficar com seu braço erguido até que haja o segundo toque ou até que a bola saia diretamente pela linha de meta ou pela linha lateral, ou haja uma infração e ele apite, então ele deverá baixar o seu braço. Tá? Mas então tem que deixar claro, tanto para o cobrador, para o goleiro, né, que a cobrança é em dois tiros, né, em tiro livre indireto, deverá ter o bitoque para que ele possa ser confirmado caso haja essa cobrança diretamente a uma das metas. Então, além do tiro indireto, o tiro penal e o tiro livre direto, temos também a vantagem, que poderá ser feita com um ou os 2 braços, e a advertência ou expulsões, né? Exibição do cartão amarelo ou vermelho. E o tiro de canto e o tiro de meta. E além, foi adicionado, né, mais recentemente, com o advento da implantação do VAR, então né, com o vidro, que é o sinal que está sendo checagem, e depois o sinal característico aqui da TV, que é onde ele está se dirigindo para fazer a revisão daquele lance. Então, antes de ir, ele faz o sinal, que está indo na cabine de revisão, e depois, quando retorna, também com o mesmo gesto, e dizer, né, se o caso de tiro penal ou não, se foi gol, se foi confirmado, utilizado o gol, né, foi marcado o gol no campo, e com a checagem, né, com a revisão, ele acaba voltando atrás da sua decisão ou confirmando o gol. Perfeito? Mas isso, como já falei, no momento oportuno da sequência do curso, vocês terão uma aula específica sobre o VAR. Perfeito? Dito isso, né, eu continuo aqui, nós encerramos essa apresentação da regra 5, não esquecendo de vocês lerem muitas vezes, né, não só a regra 5, mas todas as regras do jogo, tudo que é importante do futebol. Faça essa leitura, e na próxima quinta-feira nós estaremos, né, no webinário para nós fazermos a revisão, para que vocês possam questionar isso que não ficou muito claro aqui na apresentação desta aula. Então, dúvidas vocês sempre terão, e terão mais dúvida. Quanto mais vocês lerem o livro de regra, mais dúvida vocês terão. Por conta de quê? Quanto mais se lê, mais se quer aprender. E não se aprende apenas pensando ou não buscando as soluções para aqueles seus questionamentos. Então, eu espero vocês na próxima quinta-feira, para que nós possamos dirimir alguma dúvida e falarmos um pouco, né, sobre a regra 5, importante para o aprendizado e para a execução daquilo que você está praticando como arte de futebol. Importantíssimo, tá? Desejo boas leituras e uma ótima jornada, um excelente curso que já começou, né, lá na regra 1, com o campo de jogo, e vai terminar lá no final com a regra 17, né, que é o tiro de canto. Tá? Um forte abraço a você e até o nosso próximo encontro virtual e também nos encontros presenciais
estaremos para a gente elucidar para as práticas de campo. E eu desejo muito sucesso, muita alegria e obrigado por você ser aluno deste curso de arbitragem.